E agora nós vamos ser presenteados pelo Senhor, pela palavra que Deus preparou para abençoar o nosso coração. Você crê nisso? Amém? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Amém, glória a Deus por isso. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2. Eu quero ler o final desse capítulo, onde o apóstolo Paulo ministra algumas coisas muito preciosas ao coração do seu filho na fé, agora pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. No final do capítulo 2, a partir do versículo 24, há alguns conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, conselhos esses que servem para cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso proceder, no relacionamento de uns para com os outros. E olha o que Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor... Você é servo do Senhor, irmão? Amém ou não? Então eu vou começar a ler de novo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Você sabe o que é contender? Sabe o que é contenda? Sabe ou não? Se você não sabe, diga confusão. Contenda, confusão. Então, diz que o servo do Senhor não é para viver em confusão, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Nossa oração agora é que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando essa palavra ao nosso coração. Senhor, venha trazer a instrução que nós precisamos nesse momento. Venha ministrar, ó Deus, sobre nós o teu querer, como nós acabamos de cantar. Faça em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar necessariamente nesse texto, eu preciso trazer a vocês uma palavra que vai nos trazer um entendimento para que possamos compreender o que o Senhor está falando através do apóstolo Paulo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, nós como cristãos cremos que Jesus se fez carne e habitou entre nós, porque é o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Ele veio em carne e habitou entre nós como homem. E eu creio, queridos, porque a nossa tradição cristã nos ensina que Jesus, enquanto esteve entre os homens, enquanto os seus pés se sujavam na poeira da Palestina, Jesus foi 100% homem. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque Jesus fez coisas maravilhosas enquanto estava aqui e faz até hoje. Mas enquanto Ele estava aqui, Ele se movia no poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus tocava no cego e fazia com que ele enxergasse, era o Espírito Santo que estava tocando no cego e tornando a sua incapacidade de ver em capacidade de enxergar.
Quando o Senhor Jesus tocava no leproso e o limpava da sua enfermidade, era o Espírito Santo que passava e limpava o leproso da sua dor, da sua maldição. Quando Jesus restaurou a alegria de Marta e Maria, trazendo Lázaro da morte para a vida, era o Espírito Santo que foi soprar fôlego de vida novamente no corpo morto de Lázaro para trazê-lo à vida novamente. E por que é que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Jesus disse: vocês farão obras maiores que estas. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus. Jesus disse: vocês farão obras maiores que estas. Aí você pergunta: mas como? Não é possível. Jesus disse. Aí você para e pensa: como isso pode acontecer? Como isso poderia acontecer? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como isso vai acontecer, irmão? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É assim. Jesus fez tudo o que fez porque estava cheio do Espírito Santo, porque se movia no Espírito Santo. Tem muitas barreiras, queridos, que eu não consigo vencer. Existem muitas fortalezas que eu não consigo quebrar. Existem correntes do diabo, correntes do pecado, que eu, pelas minhas próprias forças, não consigo romper. Mas é no poder do Espírito Santo que essas correntes cairão, que essas fortalezas serão destruídas, que a libertação completa irá acontecer. É no poder do Espírito Santo. Eu estou falando isso para você, meu irmão, estou falando isso para mim, eu estou falando isso para nós que entendemos a palavra de Deus, e a palavra do Senhor nos chama, queridos, para buscarmos a presença do Espírito Santo, porque só é no mover do Espírito Santo, assim como Jesus se movia no poder do Espírito Santo, é que nós podemos ver as coisas grandes e maravilhosas, como diz lá em Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como nós iremos saber, irmãos? No mover do Espírito Santo. Paulo está falando coisas aqui, queridos, profundas a Timóteo. Se você começar a ler desde o começo, Paulo está tendo um tete-a-tete com um pastor. Ele, pastor, falando ao coração do seu filho, que agora também é pastor, o seu filho na fé. Um homem que cresceu e que foi ensinado nas Sagradas Escrituras pela sua avó, Loide, pela sua mãe, Eunice. Mulheres que temiam a Deus e que ensinaram Timóteo a ser um rapaz versado no conhecimento das Sagradas Escrituras. Timóteo tinha uma boa condição, porque o seu pai era grego, ele tinha uma boa condição financeira, teve a oportunidade de frequentar boas escolas. Timóteo e a sua família moravam numa cidade chamada Listra. Talvez Timóteo tenha sido um daqueles que viu o apóstolo Paulo ser apedrejado e ser arrastado para fora da cidade como morto. Mas ele não estava morto, porque a obra de Deus não tinha terminado ali naquela cidade. Deus ainda tinha muito para fazer através do apóstolo Paulo. Timóteo ouviu, junto com a sua família, ouviu a voz de Deus, o mover do Espírito na vida do apóstolo. Timóteo conheceu a verdade através da pregação do Evangelho que o apóstolo Paulo trazia ao coração daqueles irmãos, daquelas pessoas. E Deus levantou. Tem alguns comentaristas bíblicos que dizem que Timóteo era um rapaz franzino, um pouco tímido, mas agora o seu pai na fé o instrui para que ele possa fazer uma grande obra na igreja de Éfeso, abençoar, doutrinar, ensinar aqueles irmãos, e mais do que isso, fazer com que aqueles que estão se perdendo, fazer com que aqueles que estão se desviando, se apostatando da fé,
possa voltar. E aqui, meus irmãos, tem alguns ensinos tremendos e poderosos para nós nessa noite. No versículo 24, o primeiro versículo que nós lemos, Paulo vai dizer para nós, meus irmãos, que o servo de Deus, Paulo diz para nós que como servos de Deus nós não podemos viver em contenda. A primeira informação que nós temos aqui é que o verdadeiro servo de Deus não vive em contenda. Isso não significa, meus irmãos, que às vezes, de repente, a gente vai ter um desentendimento aqui ou ali. Nem a gente não concorda com todo mundo e nem todo mundo concorda com a gente. Às vezes a gente acaba falando um pouco duro demais, às vezes a gente acaba falando que não deve. Mas o verdadeiro servo de Deus não anda em contenda. Ele vai dizer mais no versículo 24, ele diz: além do servo de Deus não andar em contenda, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir. E agora presta atenção, paciente. Diga paciente. Você sabe o que significa esta palavra paciente? Esta palavra paciente, queridos, significa, no seu termo original, significa aquele que é capaz de suportar o mal. Entendeu? Aquele que é capaz de suportar o mal. É aquele que é capaz de permanecer firme no Senhor. Aquele que é capaz de permanecer firme na obra do Senhor, sem esmurecer, porque o seu alvo é Cristo, o seu foco é o Senhor. Alguns estudiosos, ao ler esse texto, faz uma comparação, uma conexão lá com Isaías capítulo 53, dizendo que o servo do Senhor tem um referencial, e o seu referencial é o servo sofredor do Senhor, que aparece lá em Isaías 53, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas maldições, aquele que suportou até o fim, como ovelha muda, foi até o fim. Filipenses capítulo 2, queridos, diz que o nosso referencial é Cristo, e Ele foi obediente até a morte, e lá ressalta, morte de cruz. E porque Ele foi obediente até a morte, abrindo mão do seu direito de Deus, para se tornar homem, para se tornar servo, como muitos que conviviam com Ele ali, Jesus foi honrado. E diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, nós temos um referencial. O nosso referencial é Jesus, Timóteo. Por isso não adianta você ficar vivendo aí, brigando com todo mundo, Timóteo. Esse não é o caminho. O servo de Deus não anda em contenda. O servo de Deus não anda em contenda. O servo de Deus tem uma palavra branda. Provérbios capítulo 15, versículos 1 e 2, meus irmãos, diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Tem muita gente que quer apagar fogo com gasolina, não funciona assim. Quer resolver uma situação na brutalidade, na força, na violência, na imposição. Tem que ser assim, é do meu jeito. Deixa eu te contar um segredo aqui, já, agora. Eu ia deixar para o final, mas eu vou contar já. Você não muda ninguém. Ficou triste? Você não muda ninguém. Deixa eu te falar mais uma coisa. Você não muda nem você mesmo. Eu sei que dói ouvir isso, porque quando Deus estava falando comigo, doeu. E eu confesso a você, meu irmão, que eu orei essa noite. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu coloquei diante dele com muito temor, porque é uma palavra dura, é uma palavra desafiadora, é uma palavra que machuca a gente. Mas você precisa ouvir isso. A gente cobra tanto mudança nos outros, e às vezes a gente não consegue mudar a gente mesmo. Os nossos hábitos ruins, que nós não temos forças para mudar. Mas não é para você ficar chateado, não, porque o que você não pode fazer, Deus pode. O que você não pode fazer, Deus pode fazer.
Nós precisamos aprender, queridos, a nos mover no Espírito, a depender do Espírito, a conhecermos a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque essa verdade de Deus é uma palavra poderosa para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida, para romper com as cadeias de maldição que muitas vezes têm sido ali agarradas na sua vida. Mas Deus pode quebrar cada uma delas, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que o Senhor nos diz, irmão. A sua referência é Cristo. Olha para Ele. Eu sei que você tem qualidades, ótimo, mas você também está cheio de defeito. E às vezes os nossos defeitos impedem as nossas melhores chances. Os nossos defeitos nos impedem de conquistar as maiores bênçãos. Então olha para Jesus, confia nele, e o mais Ele fará. Quando a gente lê o versículo 25, Ele vai dizer, olha, seja paciente. A última palavra do versículo 24, e no 25 Ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conheceres plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Sabe o que Deus está falando aqui, meu irmão? Que essa palavra não nos coloca numa posição de omissão. O crente não se omite, irmão. Vou falar de novo para você, o crente não se omite. O crente crê na verdade, e a verdade é o que prevalece, amém? O crente não se omite, ele crê na verdade, ele vive a verdade, ele fala a verdade. Sim ou não? Mas agora deixa eu te falar, você precisa aprender a falar em amor, irmão. A Bíblia, lá em Zacarias, fala para nós, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não deve negar a verdade, você deve viver a verdade, você deve falar a verdade, mas você deve fazer isso em amor. Ninguém crê por imposição. Ninguém vai mudar porque você está falando que a pessoa tem que mudar. Ninguém vai fazer o que é certo porque você falou para ela que é assim que é e assim que tem que ser. Esquenta não, irmão. Se você tiver filho, você sabe o que eu estou falando. Para conseguir o que eles querem, eles concordam com tudo com você. Mas é só na hora. Depois eles vão fazer do jeito deles. Ganhou uma bala que eles estão querendo, aí ele esquece que prometeu. Liga não. Aí a gente vai, repreende, ensina de novo, fala de novo. E olha para mim, você acha que a gente é diferente? Na hora que você está precisando, irmão, você promete tudo. Na hora que você está na dificuldade, você fala assim, tal, vou fazer desse jeito, não quero mais isso e tal. Aí o vento começa a soprar a favor, as coisas ficam tranquilas. E aí você vai se esquecendo de tudo aquilo que você prometeu para Deus. Mas quando é o outro, aí a gente se sente no direito de ser o juiz. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, nem Ele veio para nos julgar. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para julgar. Ele veio para salvar, amém? Então, meu irmão, você é crente, você não se omite, você fala a verdade, você vive a verdade, você crê na verdade, mas você faz, você fala em amor. Sim ou não? Muda teu jeito de falar com os outros, irmão. É isso que Jesus está falando aqui para nós. Não precisa ser tão duro na sua palavra. Tem gente que é pesado de língua, meu Deus do céu. Não é porque é gago igual a Moisés, não. É porque tem palavras duras demais. Palavras que amaldiçoam demais. E aqui o Senhor está dizendo, o servo de Deus disciplina com mansidão os que se opõem. O servo de Deus, ele fala a verdade, mas ele usa de mansidão para falar a verdade. O servo de Deus age na verdade, mas ele age na verdade com mansidão.
Querido, as pessoas vão fazer se elas quiserem fazer, se elas não quiserem fazer, elas não vão fazer. Por mais que você brigue, por mais que você seja brava, por mais que você age de maneira radical, não vai funcionar. Mas quando Deus toca, as coisas mudam. E o apóstolo Paulo vai dizer, na expectativa, ou seja, na esperança de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para que eles venham conhecer plenamente a verdade. Tem gente que está se desviando dos caminhos do Senhor. Tem gente que nunca andou nos caminhos do Senhor. Conhece a realidade de uma religião, mas ainda não conheceu a verdade. E enquanto nós não conhecermos a verdade, não há libertação. Aqui, meus irmãos, na igreja de Éfeso, havia muitas pessoas que estavam tomando um caminho diferente, se afastando, outros voltando para as práticas religiosas dos judeus. Outros estavam na crença de anjos, outros estavam na crença de que Jesus não havia se tornado realmente carne, mas que Jesus era um espírito que andava no meio dos homens. Começou a se acreditar numa porção de coisas, mas o apóstolo Paulo diz, ora a Deus, meu filho, e fala para essas pessoas a verdade, com amor, com mansidão, para que elas possam voltar para os caminhos de Deus, para que elas possam se arrepender. Querido, se você conversar com alguém que está longe de Deus, e essa pessoa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, você ganhou uma vida. Aleluia. Então, meu querido, a conversa, abre o seu coração para o que eu vou falar agora. A conversa não está em quem tem razão. A conversa está em o quanto você ama a pessoa com quem você fala. Algumas vezes você vai ter a oportunidade de falar. Algumas vezes você não vai ter a oportunidade de falar, mas você vai ter a oportunidade de servir, de abraçar e de dar a essa pessoa aquilo que Jesus diz, anda a segunda milha. Tem um ditado que diz que a gente só conhece uma pessoa no segundo saco de sal, porque quem comeu o primeiro junto ainda não conhece totalmente. E o casamento está aí para mostrar que é verdade, é ou não é, irmãos? Pode falar. A vida em família nos mostra isso, porque lá dentro de casa a gente conhece todo mundo, a gente sabe como é que é, mas é necessário andar a segunda milha. Arrependimento, queridos, aqui é a mesma palavra que está lá em Romanos capítulo 12, é a mudança de mente, é a mudança de mente. Deixa eu te falar, só Deus pode fazer isso, irmão, só Deus pode fazer isso, mudar a sua mente, mudar a mente do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos seus amigos. Só Deus pode fazer isso, irmão. Eu sinto muito te dizer isso, mas é verdade, só Deus pode fazer isso. Você pode amar, você pode servir, você pode abraçar, você pode aconselhar, mas só Deus pode mudar. Versículo 26 diz, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Há muitas pessoas que estão cegas pelo diabo. Efésios capítulo 2, queridos, vai dizer que aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus lá em Coríntios vai dizer que o príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. A palavra do Senhor lá em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra sangue, carne, mas contra os principados. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos orar e repreender esse espírito de cegueira que o diabo tem colocado nos olhos, nos ouvidos, fechando o coração das pessoas, irmãos. E às vezes fechando o nosso coração para que a gente não conheça a verdade, porque se nós conhecemos a verdade vai nos libertar, nos tirar dessa vida de ignorância, nos tirar dessa vida penosa, nos tirar dessa vida pesada, meu irmão. O Senhor pode, e eu digo mais, o Senhor quer fazer isso, te tirar das garras do diabo,
tirar as pessoas que você ama das garras do inferno, meu irmão. Mas tem que falar em amor, tem que servir em amor, tem que abraçar em amor, tem que repreender com mansidão. Não pode viver na contenda, é o que diz aqui, meu irmão. Tem que ser apto para instruir, porque tem que instruir na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Tem que ter paciência, diz aqui, ó, texto que você acabou de ler comigo. Tem que ter paciência, e paciência é resistir o mal até o fim, sem desistir de Deus, sem desistir da obra de Deus, e sem desistir, quem sabe, dessa pessoa que você tem orado por ela, tem falado de Jesus para ela, tem orado por ela. Tem que ter paciência, porque só Deus vai fazer a obra. Deixa eu contar uma historinha para você. Dizem, é uma história atribuída a uma experiência de Billy Graham. Billy Graham viveu muitos anos, pregou o evangelho por muitas e muitas décadas. Dizem, atribui a ele essa experiência de que um dia, à noite, ele se deparou com um homem totalmente embriagado. E esse homem que estava totalmente embriagado olhou para ele e disse para ele: eu já te vi. Eu já te vi. Com a voz pastosa, né? Aquele jeitão sujo, cheirando mal. Disse para o Billy Graham: eu já te vi. Eu participei da tua pregação. E ó, você me converteu. Disse para o Billy Graham: você me converteu. Conta a história que Billy Graham olhou nos olhos dele e disse: é verdade, eu te converti. Que pena que não fora o Senhor que tenha convertido o seu coração. Porque se fosse o Senhor que houvera convertido o seu coração, jamais haveria de lhe encontrar aqui desse jeito. Sabe do que nós precisamos, irmãos? De um coração convertido no Senhor. Sabe o que nós precisamos fazer? Qual obra nós precisamos fazer? De apresentar Jesus às pessoas em amor, para que Jesus mude a vida delas. Eu não posso mudar ninguém. Você não pode mudar ninguém. Deus muda, porque Deus pode mudar o mundo inteiro. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar essa cidade. Deus pode mudar todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Deus pode mudar a situação que você tem vivido. Deus pode tirar e arrancar essa dor do seu coração. Deus pode te curar. Deus pode te transformar. Deus pode todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Então diga: eu creio. Diga: o meu Deus é fiel. Diga: o meu Deus é poderoso. E Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele pode, irmão. Você não pode, nem eu posso, mas Deus pode. Você recebe essa palavra? Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Então fique em pé, nós vamos orar agora. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos dizer a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, muda a nossa vida. Diga para Ele que você está cansado. Se você está cansado, irmão, diga para Ele. Deus quer ouvir de você. Diga para Ele: Senhor, eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças. Eu estou cansado de tentar do meu jeito. Diga para o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz.
poderoso, Deus Criador, Deus Salvador, o nosso amado Redentor, Deus Todo-Poderoso. Hoje há, Senhor Deus, aqui nos lares, muitas pessoas clamando misericórdia. Senhor, eu sou uma das primeiras que chega diante de Ti nessa noite para dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque, Deus, tem muita coisa que eu gostaria que fosse tão diferente, Jesus. Mas muitas coisas eu não tenho forças para mudar, Jesus. O Senhor sabe. Há certas cadeias que são fortes demais. Há, Senhor Deus, lutas que são grandes demais. Os gigantes, Senhor Deus, se levantam todos os dias para mostrar como nós somos pequenos e limitados. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos orar e dizer como Davi disse, aquele homem, aquele jovem, com muita fé no coração e pouco recurso, ele é capaz de dizer: eu vou contra Ti em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, nessa noite nós queremos reconhecer diante de Ti que as nossas forças são poucas, mas nós vamos, Senhor Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. E agora, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida do irmão, da irmã, Senhor, sobre a vida do esposo, da esposa, do filho, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, eu oro para que o Senhor venha, ó Deus, para agir na nossa vida, na nossa casa. Senhor, aquele problema no trabalho, vai colocando, Deus, a Tua mão, aquele problema de relacionamento, Senhor, as pessoas que estão se desviando, Pai, irmãos em Cristo que estão abandonando a fé, nós oramos por eles, porque só o Senhor pode trazê-los de volta, só o Senhor pode tirar deles as mentiras de Satanás. Só o Senhor pode revelar a Tua verdade a eles para libertá-los, Senhor. Traga, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que um dia foram e que hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Só o Senhor pode trazer de volta, Jesus. Nós reconhecemos que nós não podemos mudar ninguém, só o Senhor pode. Então faz isso, Jesus. Faz isso, Jesus. Muda, Senhor. Muda a história da nossa vida. Muda a vida dos nossos amados. Muda a vida da nossa igreja. Muda a vida da nossa família. Muda, Senhor. Liberta, Senhor. Abençoa, Senhor. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a Tua mão para cá, meu querido. Estenda as suas mãos para cá. Deus, estas mãos estendidas diante do Senhor, que agora Tu estejas tocando, abençoando, em nome de Jesus. Ministra, Deus, a paz do Senhor a este coração aflito. Ministra a paz do Senhor, ó Pai, a este coração ansioso, que precisa resolver, ó Deus, algumas coisas e não consegue. Põe a Tua mão, Senhor. Aquieta, Senhor, em nome de Jesus, este coração temeroso, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus que salva, e o amor de Deus, o Pai que nos transforma, e as ternas consolações do Espírito Santo que nos aviva, seja contigo, meu querido, seja com a tua casa, seja com a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.